Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 99 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue em movimentação de baixa e puxa as altcoins que sofrem bastante em um movimento que começa a assustar muita gente. O Bitcoin e as altcoins estão enganando sim muita gente que está levantando questionamentos que são muito importantes. Será que a gente chegou no fim do ciclo? Será que a gente não vai ter out-season? Será que desta vez é, de fato, diferente? Eu quero, com base em dados, responder a essas perguntas. Então eu peço a você que fique até o final, pois eu tenho um conteúdo vital para você. Eu vou pedir, obviamente, que você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei ativos de inteligência artificial para analisar, ativos que você pediu ontem. Mas eu peço a você, comente aqui embaixo aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. A gente começou a ver uma movimentação de baixa na sexta-feira. E ela vem se intensificando por conta da escalada do conflito, guerra comercial dos Estados Unidos com o México, o Canadá e a China. Na sexta-feira, ao final do dia, Donald Trump informou que, no sábado, começaria a aplicar tarifas adicionais de 25% para os produtos mexicanos e para os produtos canadenses e 10% para os produtos chineses. O mercado reagiu de forma pessimista na sexta, ontem, e intensificou essa movimentação hoje, domingo, porque o primeiro-ministro, o presidente Trudeau do Canadá, retaliou, respondeu, colocando que também vai taxar os produtos norte-americanos. O mercado, ele não gosta de incerteza, ele não gosta desse tipo de conflito, guerra comercial. E no curto prazo isso acaba se impactando negativamente. É por isso que a gente está vendo este movimento de baixa. Só que, a partir desse movimento, muita gente se pergunta, será que é o final do ciclo? Será que a gente chegou no final do ciclo? Será que acabou o bull market? Mesmo diante de um movimento, vamos lá. Eu quero puxar aqui o gráfico diário, não, o gráfico mensal do Bitcoin. Mesmo diante de um fechamento espetacular para o mês de janeiro, a gente fechou na máxima histórica de fechamento mensal. Nunca fechamos acima dos 100. A gente fechou 96.300. A gente renovou essa máxima de fechamento mensal. Mas ainda assim, será que a gente não está confiante demais? Será que a gente não está acreditando que esse mercado está muito mais forte do que a gente... Será que a gente não está imaginando que ele está muito mais forte? Na realidade ele não está? Será que a gente tem um topo duplo ou um movimento de marcação de topo? Muita gente pode se perguntar, e é uma pergunta válida. Eu sei que você pode estar se perguntando isso. Mesmo diante de todas essas movimentações bullish e catalisadores cada vez mais bullish para o Bitcoin. Detalhe, a Índia está avaliando a retirada das restrições que o país tem contra as criptomoedas. A gente está falando de um país com 1,4 bilhão de habitantes. Só para você ter uma noção do catalisador positivo que a gente tem no mercado. Mas ainda assim a gente não está vendo essa valorização e este movimento de medo para o mercado deve sim estar indicando, oh meu Deus, quedas. Será que é isso mesmo? Então eu tenho que olhar, além do gráfico, eu tenho que olhar para o que está acontecendo no movimento do próprio mercado, compradores e vendedores. Está todo mundo vendendo ou está todo mundo comprando? O que está rolando neste exato momento? Pois bem, o que está rolando com o movimento do mercado, você está vendo o gráfico. Mas o que você tem que analisar é o fluxo do dinheiro e como as carteiras de baleias e de investidores sardinhas estão se movimentando. E a gente pode avaliar isso, a gente tem essa informação. A gente tem a informação inicial que o mercado está subindo
Tá? A gente está vendo a alta e a acumulação. E o varejo, ou seja, o investidor de varejo, ele sumiu do mercado. Ou seja, aqueles investidores com menor capital, eles simplesmente sumiram. Olha só, a gente está no mesmo nível que a gente viu lá em 2021. Depois de toda a queda por conta do lockdown, a gente teve uma segunda pernada muito agressiva que trouxe o varejo somente no final do ciclo. Este ponto e estes pontos tendem a marcar os fundos locais do ciclo. Mas, Luan, olha só o que este gráfico está mostrando. Ele está mostrando um pico aqui. Será que a gente não atingiu este pico como a gente viu lá em 2021? Será que a gente não teve este movimento que marcou aqui o fim e agora a gente vai entrar num bear market? Isso aqui poderia ter uma leitura como essa. Eu entendo que a gente está numa tendência de alta, mas o varejo estar em um ponto tão longe, depois de um pico tão grande, não pode ser encarado como o fim do ciclo? Se a gente olhasse somente para este gráfico, poderia até ser, sim, válido e considerado essa narrativa, esse pensamento. Só que a gente tem que olhar para o seguinte: além do fato da gente ter zero interesse do varejo, a gente está vendo que o varejo, retail, está vendendo. E por outro lado, os grandes investidores seguem comprando. Peraí, o varejo está vendendo e as baleias estão comprando. Exatamente como a gente pode verificar aqui. O varejo está vendendo absurdamente e as baleias estão comprando. O que isso nos mostra? Que, independente da gente estar nesta faixa aqui, subindo ou descendo, no curtíssimo prazo, o varejo está vendendo, ou seja, o investidor novo, o investidor com pouco capital, o investidor que não tem o conhecimento está vendendo. E eu estou falando do Bitcoin, não estou nem falando ainda das altcoins. E as baleias estão o quê? Comprando. Seguem comprando, como você pode verificar aqui. Varejo nunca vendeu tanto, meu Deus. E as baleias estão ainda acumulando mais e mais e mais e mais. É isso que a gente está vendo. Então, se a gente tem uma série de catalisadores positivos, se a gente enxerga que o gráfico no macro segue ultra bullish e que o varejo está vendendo, no entanto, as baleias estão acumulando, isso quer dizer que a gente não tem uma indicação de topo global. A gente tem uma indicação de topo local. É isso que a gente tem que ficar de olho. É isso que nós estamos avaliando com base nos dados. A gente sempre olha o gráfico e a gente olha os dados para que a gente tenha plena noção do que está acontecendo. Então, nesse momento, do ponto de vista gráfico e do ponto de vista dos dados, a gente não tem indicação de topo global para o Bitcoin. Se as baleias estão acumulando, a gente tem sim potencial para maiores acelerações. Resistência, 106 mil dólares. Suporte, 97 e 96 mil dólares. Lembra que a gente falou? A gente está aqui sentadinho na média de 50 dias. O Bitcoin está sentado na média de 50 dias. É uma média importante. Além disso, a gente tem o VPVR com o ponto de controle justamente em 96.100 dólares. Poderia ser mais um teste deste padrão que foi rompido? Poderia. O que mais que nós temos aqui para sustentar este preço? Nós temos a EMA Ribbon. Olha só, a gente atingiu o nível mais crítico e voltou. O que temos além disso? Temos as nossas médias do P-Cycle Top. O que a gente tem aqui nas médias do P-Cycle Top? Que raramente a gente perde a média
inferior. E quando a gente perde, a gente tem picos de oportunidade, mas quando a gente recupera, a gente vai em busca da média longa, que está aqui em cima. E uma vez que a gente teve a recuperação e ainda não atingiu a média longa, a gente tem a maior probabilidade de qualquer movimento de baixa extremo que nos leve à faixa de 90, abrir oportunidade para buscar a média longa, que é um alvo intermediário para o Bitcoin. Não é isso que eu quero. Eu quero a nota de preço, tá aqui, que neste momento está em 144.375. Detalhe, nos ciclos de alta do Bitcoin, esta é uma faixa que sempre foi atingida e foi superada de forma absurda. Então, eu enxergo que sim, a gente está numa faixa de sustentação para o Bitcoin, a gente está sim numa faixa importante para o mesmo, a gente está vendo um FUD, mas em linhas gerais a gente tem muito suporte abaixo e o volume de negociação para este movimento é muito baixo, o que facilita a manipulação. E além de todos esses suportes que a gente está vendo hoje para sustentar o preço do Bitcoin, nós temos o famoso gap de curto prazo. Nós temos um gap neste momento em 102.550 dólares. E o preço do Bitcoin está em 99 mil dólares. Então, neste momento, a gente tem um gap justamente deste tamanho, nesta faixa, para que a gente tenha o fechamento deste gap que é formado na Bolsa de Chicago. A gente tem que fechar o gap de alta, tá? A gente tem o gap agora em 99 mil dólares. E a gente tem que alcançar 102.500 para que esse gap seja fechado. É isso que eu queria dizer. É extremamente importante que você entenda a pressão de alta que, neste momento, o gap que pode ser criado hoje às 20 horas e 10 minutos, horário de Brasília, vai fazer. Esses gaps de curto prazo, eles têm uma pressão para serem fechados em 72 horas. A maior parte desses gaps, o maior percentual desses gaps é fechado em 72 horas. Ah, Luan, se não for fechado em 72 horas, nunca mais vai ser fechado? Não, não tem nada a ver com isso. O ponto é que o maior percentual de sucesso neste fechamento de gap acontece aí nas primeiras 72 horas. Exatamente como o gap da DeepSeek. Olha aqui, a gente teve um gap na DeepSeek que ficou aberto em... Vamos lá. Eu vou conseguir. Pronto, consegui. Ficou aberto em 105.490, 105.500. A gente caiu lá para 97 e olha só, em 72 horas a gente fechou esse gap. E a gente está vendo neste momento o mesmo cenário acontecendo. Uma notícia, um evento, traz o FUD do mercado, assusta o mercado, leva a movimentações de baixa e cria um gap de curto prazo que pode ser simplesmente fechado no decorrer da semana e colocar uma pressão de alta novamente. Então a gente tem que olhar para o Bitcoin nas faixas de 96 e 97. Se falharmos, a gente vai buscar a média curta do P-Cycle Top, que está justamente nesta área aqui de 90 mil dólares. A resistência, não tem conversa, 106 mil. Estou te mostrando aqui porque que eu não enxergo que nós chegamos no topo do ciclo. Temos catalisadores positivos, temos movimentação gráfica e temos a movimentação das baleias. Elas mandam no mercado, entendeu? Elas mandam no mercado. E a gente não está vendo nenhum tipo de despejo por parte das baleias. E o mesmo está acontecendo, e eu mostrei isso no vídeo de ontem, com o Ethereum. Poxa, o Ethereum estava perto de romper e tudo mais, e a gente teve um FUD gigantesco e uma queda espetacular no dia de ontem. Por que essa queda aconteceu então?
Se o Bitcoin está numa tendência de alta, está sofrendo com um FUD de notícia, e a gente sabe que FUD de notícia é normal, e ainda mais normal em final de semana, e ainda mais normal em começo de mês. Calma aí, vamos lá. Começo de mês. Olha só como isso é engraçado. Começo de mês com final de semana, então, nem se fala. Olha o market cap total do mercado cripto todo início de mês. Janeiro de 24 até fevereiro de 25. Olha só, todo começo de mês a gente teve queda. Não importa o preço, queda. Isso aqui parece uma piada, mas não é. Todo início de mês tem uma notícia, tem um evento, tem um FUD, o mercado cai, a gente forma aquele movimento feio e o mercado acaba por trazer uma valorização. Já percebeu isso? Isso não é coincidência, não. Tá? Não é coincidência. As pessoas acham que tudo é coincidência, mas não é. Então a gente está vendo que, olha só, já começou o mês, porrada para baixo. Ah, o mês começou, porrada para baixo. Deu para entender? Então não é um dia, 2 dias, 3 dias que vão invalidar uma tendência macro de alta. Isso aqui é feito para você ser enganado. Na minha humilde opinião, vamos falar do Bitcoin primeiro, a gente vai falar do Ethereum e tudo mais, mas na minha humilde opinião, o Bitcoin segue extremamente saudável. O que a gente está vendo aqui é sim um FUD de notícia. Quando essa notícia simplesmente for apagada, porque este é o modus operandi do governo Trump, ele vai pressionar para entrar num acordo. E aí ele consegue um acordo muito interessante. Nenhum país, México, Canadá, até a China vai querer bater de frente com os Estados Unidos. O PIB de exportação para os Estados Unidos é muito grande. A gente está falando de 30%, 25%, 30% do Canadá, 25% do México. É muita coisa. Não tem nenhuma possibilidade desses países não fazerem, não forem adiante, não irem adiante. Nossa, vamos matar o português, né? Não irem adiante com um acordo. E aí tem um acordo, legal e tal, e aí o mercado e volta para o ponto inicial, certo? Ethereum. Caramba, Ethereum estava super forte, Ethereum isso, Ethereum BTC, Ethereum lindo, sua linda, vamos embora. Horrível. 2 dias. Por que está acontecendo uma movimentação de baixa tão grande nas altcoins? Este é o ponto. O Bitcoin está saudável, maravilha, show. O que está acontecendo com as altcoins? Manipulação, meu amigo e minha amiga. E eu vou te mostrar com base em dados. O que a gente está vendo? Principalmente em um movimento de acumulação do Bitcoin, combinado com um final de semana, que a gente tem menor liquidez. Está ocorrendo uma manipulação em que corretoras e market makers estão trabalhando em conjunto para enviar dinheiro para derrubar os traders e os weak hands, ou seja, derruba o mercado, espreme totalmente a liquidez e aí volta para recomprar. Isso está acontecendo de forma cíclica, certo? E a gente pode apresentar isso justamente aqui. O usuário Marty Party vem alertando quanto a esses cenários. E a gente está vendo, sim, muita manipulação. Funciona da seguinte forma. A Binance envia para market makers alguns milhões de dólares, quiçá algumas centenas de milhões de dólares de ativos ou até em valor financeiro. Esses market makers conseguem pressionar o mercado para baixo, fazendo posições contrárias, e isso acaba trazendo uma liquidação, porque tem muitos players que acabam se alavancando. Então aqueles traders que ficam fazendo operações ultra alavancadas, mesmo no Bitcoin, mas principalmente em altcoins, em um final de semana, estão tendo perdas repetitivas. Por quê? Porque os market makers estão se aproveitando deste mercado com menor liquidez e já com medo para espremer ao máximo os investidores, tirando deles
qualquer força compradora ou manutenção das suas posições. E o que acontece quando você cria uma liquidação? Semana passada foi 1 bilhão, esta semana foi 500, 600 milhões. Você cria uma posição de venda. Esta venda liquida apostadores de alta. Quando ela liquida, ela gera uma ordem de venda. E isso pressiona o mercado ainda mais abaixo. E aí os vendedores da carteira spot, vendo um cenário já de queda mais agressiva, com uma narrativa de que dessa vez é diferente, que tem tarifa disso, tarifa daquilo, movimento disso, movimento daquilo, fazem as suas vendas, saindo das suas posições, geram mais pressão vendedora, que tira mais pessoas liquidadas e acaba por tirar completamente a força compradora do ativo X, do ativo Y, do ativo Z. Isso aconteceu ontem com Solana, mas este movimento ele foi feito para todos os ativos. E você se foca neste tipo de movimento para alguns ativos grandes, com um capital específico, você consegue sim gerar uma venda em cascata, um medo em cascata e uma liquidação em massa. Quanto maior o hype, maior o prejuízo a curto prazo. O que você acha que está acontecendo com a inteligência artificial? E aí o que acontece na outra ponta, quando toda essa liquidez foi capturada, o mercado começa a devolver o dinheiro para as corretoras e as corretoras sempre acabam ganhando. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Isso tá na blockchain. Puxe a informação, entra lá no no Telegram do Market Party, tem todos os links. Você tem acesso às carteiras da Wintermute e as carteiras da Binance, carteiras da Bybit, carteiras de todas as corretoras, tá? Isso não é de uma corretora, as corretoras fazem isso, é o jogo a ser jogado, mas basta você ver a informação da Binance mandando para o Market Maker. O Market Maker começa a shortar o mercado e a vender posições, pressionando contra a liquidez compradora. Isso acaba gerando esta cascata de venda, captura de liquidez, corretoras ganham com as taxas de liquidação, as taxas de margem, as taxas de empréstimo, e a partir do momento que existe toda essa exaustão vendedora, os market makers recompram os ativos, reenviam o dinheiro com um ótimo lucro para as corretoras e os grandes seguem vencendo. Você pode até se perguntar, pô, quem está vendendo, cara? Quem está vendendo esse movimento de baixa? Quem está vendendo? Não é um player vendendo, é uma instituição vendendo de forma a manipular o mercado. Lembro você, isso aconteceu na semana passada e isso está acontecendo esta semana. Este é um estilo de manipulação de final de semana combinado à notícia que vem se tornando presente nos mercados de finais de semana. E isso está tirando muita gente do mercado, muita gente da crença do mercado. E está tirando também muita gente com $0 liquidado. Quando você olha para o mercado em si, ele está saudável. Quando você olha para as altcoins, elas já estão em capitulação. Como você pode verificar aqui, o RSI do gráfico diário de 90% dos ativos está na faixa de sobrevenda. Isso aqui, historicamente, é uma faixa de oportunidade para o cenário de altcoins. A gente já está vendo que este impacto das altcoins está trazendo o mercado à faixa praticamente de medo, novamente de medo, no índice de medo e ganância, com Bitcoin em $99 mil. Então, o mercado de
altcoins está em capitulação. Historicamente, quando o mercado de altcoins está em capitulação com o Bitcoin em tendência de alta, a gente tem oportunidades. É isso que a gente está presenciando. Porque essas manipulações elas estão se repetindo e se repetindo e se repetindo e o mercado está se cansando disso. E é exatamente este tipo de manipulação que traz a capacidade para as baleias acumularem mais e mais ativos. É isso que a gente está vendo. Olha só o índice de medo e ganância aqui. A gente segue vendo quedas no mercado. E aí você se pergunta, o que eu estou fazendo? Vamos lá. Essa é a hora de responder o que eu estou fazendo. Eu estou olhando para o mercado da seguinte forma. Manipulação. Eu vejo muita manipulação e eu vejo muita oportunidade, principalmente por conta do índice de medo e ganância, pelo nível de capitulação das altcoins e também pelo Total 3, ele fechou na máxima histórica. A gente está vendo muita movimentação para liquidar os players. O Ethereum estava praticamente em um ponto de rompimento, ele teve um movimento falho. No entanto, ainda assim, o Ethereum está em uma faixa de acumulação aqui e agora está no fundo da cunha. Vamos desenhar aqui. Ele está no fundo da cunha de novo, o que acaba abrindo oportunidades. A partir do momento que esta guerra comercial se encerrar, o mercado pode explodir. E um detalhe, o mercado ele vai precificando ou vai até tendo medo por um evento. A maior reação do mercado vem no primeiro impacto daquela notícia. Se não existe uma escalada, o mercado começa a ter menos e menos e menos impacto. E a partir de um determinado ponto, o mercado sequer vai olhar para este evento e vai subir. Tá? Então, a não ser que a gente tenha ainda mais movimentos inesperados, e a expectativa é que o México retalie e coloque taxa nos produtos americanos, a China também o faz. Se algo acima disso acontecer, é que a gente vai ver um cenário pior no curto prazo, mas é o que tudo indica, o mercado já está precificando esses cenários piores. É por isso que a gente está caindo. O mercado ele não cai por conta da notícia que já se conhece. Ele cai já precificando essa notícia pior, mas ponderando um cenário ainda pior. Que se não acontece, o mercado simplesmente reage positivamente. Mas em linhas gerais, Total 3 está saudável? Sim. O Order está saudável? Sim. O Total 2 está saudável? Sim. O Ethereum está saudável? Sim. O mensal do Ethereum foi como? Como que o Ethereum fechou o seu mensal? Vamos lá, vamos olhar. Olha só, um doji, natural abertura de mês com um movimento de baixa, como você pode verificar aqui, ó, gráfico total, queda no começo do mês, certo? E obviamente, a gente está vendo a dominância está onde? Olha onde a dominância está, está quase 60%. Não tem como a gente olhar para a dominância em 60%, e entender que os ativos estão caros. Neste ponto, os ativos estão baratos. Por quê? Porque a dominância subiu. Ela subiu bastante nessas últimas semanas. Ou seja, em linhas gerais, a gente está em uma faixa crítica para as altcoins, o que acaba deixando elas com risco versus retorno extremamente favorável. Eu aproveitei mais uma vez para comprar. Parece brincadeira, mas não é. Eu usei o meu caixa infinito, muita gente brinca com isso, para fazer compras de altcoins que estavam sofrendo muito ontem. Então eu me posicionei, comprei um pouco aqui, um pouco ali. Eu fiz compras pontuais. Luan, mas eu não tenho caixa infinito. Você tá de brincadeira que você tem o caixa infinito? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem uma aula de caixa infinito. Tem uma aula específica de Alt-Season. Alt-Season 0, Alt-Season 1, Alt-Season 2. Eu estou me aproveitando porque eu enxergo que esta pode ser uma armadilha e esta pode ser a maior armadilha de todas. E um detalhe, antes de te mostrar as estratégias que eu utilizei, porque eu utilizei sim um hedge, eu tenho um hedge
que eu fechei no Premium e um hedge que eu mantenho no desafio, que é um hedge de proteção contra uma desvalorização de curto prazo da minha carteira, que me permite criar caixa. Antes que eu te explique essa estratégia e o que eu fiz de fato, o que me permitiu aumentar o meu caixa e usar o caixa ontem, eu quero te mostrar exatamente o que falavam no final de 2020 e no começo de 2021. Não vai ter out-season, essa porcaria só cai. Vende tudo enquanto você pode, 2 de janeiro de 2021. Não vai ter out-season, dezembro de 27. Voo de galinha para as altcoins vão morrer e não vai ter out-season. Parece que não teremos out-season esse ano, somente Bitcoin Season. Bitcoin dobrou de preço, com zero out-season. Talvez out-season seja um mito. Movimento estratégico eu acredito, sem out-season. Out-season não existe, somente algumas altcoins que sobem esporadicamente. Isso aqui aconteceu antes da auto-explosiva. Antes de um movimento que foi ensurdecedor, absurdo, absoluto, foi ridículo, foi de cair o queixo. E a gente estava justamente neste ponto. Eu estava lá e me deixa surpreso que muitos que estavam lá estão com uma visão totalmente diferente. Parece que esqueceram absolutamente do que eles viveram. Mas, será que viveram realmente? Porque eu fico muito surpreso por quem, de fato, ganhou no último ciclo e está desacreditando desse. Será que realmente ganharam no último ciclo, como falam? Pois bem, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para o medo, para a destruição, para a descrença, quando o mercado está mais destruído. Eu sou contraintuitivo e eu aproveitei para comprar. Quais foram as estratégias por trás das minhas compras? Muitos ativos estavam tendo desvalorizações muito interessantes. E eu aproveitei o meu caixa, e o caixa criado também com operações de hedge, tá? Que são operações de short em determinados pontos. Por exemplo, faço um short aqui, eu fiz um short aqui, lucrei, realizei, tá? Foi aqui na semana passada, realizei, capitalizei, maravilha. Comprei um pouco aqui. O mercado foi lá, voltou, opa, peraí, tem uma indicação estranha aqui. Reabri o meu hedge e ontem eu vendi uma parcial deste hedge, tá? Ou seja, eu fechei uma parcial com lucro, comprei alguns ativos com a movimentação do Bitcoin, uma movimentação mais agressiva das altcoins, eu me expus e mantive o hedge no desafio. Prêmio e desafio, o que são isso? Como que são essas coisas? São dois grupos fechados que apresentam 100% do que eu faço. Compras, vendas, todo mundo tem acesso à minha carteira de investimento, aos meus trades, minha metodologia de investimento, estratégias por trás dos trades, meus planos. Você tem diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso completo a tudo que a gente entrega. E você conta com descontos em parceria com a Bybit, que é a corretora parceira do nosso canal. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar este link aqui da descrição, é o grupo geral. Vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse arroba no chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Certo? Maravilha? Então eu fui às compras, eu aumentei a minha exposição em alguns ativos, aproveitei para comprar a descrença completa. Por quê? Enxergo que o Bitcoin está em um ponto crítico, sim, que é um ponto de armadilha, sim, porque é um FUD de notícia. Não vejo topo, as baleias não estão indicando topo, os dados não estão indicando topo e o Bitcoin é um farol. Se o Bitcoin tende a subir, se a maior probabilidade é essa, no macro, a gente tem que olhar com muito carinho para este terreno destruído das altcoins para validar o que pode ser feito. Eu gosto de enfatizar uma coisa. Eu estou te mostrando o que eu estou fazendo. Não estou aqui para te dar indicações de compra ou venda.
estou mostrando detalhadamente o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se inscreve já no canal, se você gosta do meu conteúdo, e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, pois isso vai te permitir assistir o vídeo de forma imediata. Então, ativa esse sininho para receber as notificações. E é claro, deixa o like que ajuda muito o canal a crescer. Vamos analisar alguns ativos? Estou olhando o Bitcoin, estou olhando a dominância. A dominância neste segundo está subindo agora, o que também não é tão importante, agora depois das 13 horas horário de Brasília. O que eu tenho que olhar aqui é os ativos de... Vamos lá? Os ativos de inteligência artificial. E hoje eu decidi fazer diferente. A gente vai vir aqui, tá? Eu vou em inteligência artificial e eu vou escolher alguns ativos para a gente analisar. Vamos ver aqui um ativo que sempre me pedem, virtual. Vamos lá, virtual. Virtual que caiu, nada a ver, nada, será que é esse aqui? Deixa eu ver. Virtuals, né? Deixa eu ver, é esse mesmo. Vamos lá, vamos na Gate que tem mais informação. Este é um ativo que está com um market cap de 996 milhões, caiu 35% nos últimos 7 dias, hoje está caindo 2%, tem 1,5 de FDV, não está ruim não, tá? Esse aqui é um ativo que eu sei que muita gente que gosta de inteligência artificial tem na carteira. Então vamos dar uma olhada. A gente teve no mês um fechamento negativo também, depois de 1, 2, 3, 4 meses de aceleração, em que ele saiu de nada para tudo, né? Então a gente está falando de um ativo com praticamente 1 bilhão de market cap. Ele teve uma valorização de 19.000% desde setembro de 2024. Opa, 2024? Opa, pouco tempo, né? Aqui o que a gente tem que olhar? O mercado simplesmente foi embora, não tem o que fazer aqui. Eu não gosto deste fundo ascendente. Quem quer puxar neste fundo ascendente tem que ter uma visão ultra agressiva. Tá? A gente está numa faixa de Golden Pocket. Mas eu prefiro esta área aqui porque eu tenho uma visão um pouco mais extrema em que a gente pode buscar 1,12, quiçá 0,61. Por quê? Porque a gente subiu absolutamente 19.000%, é muita coisa. Então, este ponto aqui pode ser um ponto interessante para quem quer se expor, tá? 1,12, 0,61. Ah, Luan, mas ele saiu de 5 dólares. Se você quiser se expor, você pode fazer um DCA aqui, contanto que, óbvio, você entende que isso aqui é um cenário que mesmo que leve a esse ponto, pode levar a esse ponto, que este é um cenário que vai nos levar ao rompimento do total trade, uma aceleração, que a gente terá uma perda dos fundos aqui da dominância. Se este é o seu entendimento, aí você pode avaliar. Se não é o seu entendimento, tem live de urso aí aparecendo a doidada que você pode aproveitar. Tá? Então, virtuals, eu vejo esta área aqui como interessante. Certo? Vamos voltar aqui. O que mais? Que muita gente me pede. iOS, Grass, Turbo, analisei ontem. Prime, iTier, Track, IC, IO.net. Me pediram bastante. Está caindo 44%. Hoje está caindo. Não é essa queda. Vamos lá. IO.net. IO.net. USDT. Vamos lá, vamos aqui. Uma queda extremamente forte, de nada menos do que 42% neste movimento atual. Queda bem extrema mesmo. Tá? O que a gente pode avaliar? Eu não tenho esse projeto, mas é um projeto de DePIN. A gente está vendo um suporte claro. A gente tem aqui um movimento que invalida toda e qualquer retração de Fibonacci. A gente
vai ver no diário aqui um RSI do gráfico diário em sobrevenda extrema, mas ainda assim eu esperaria para comprar nesta faixa. Por quê? Porque ele está com um movimento muito agressivo. A gente não tem nenhum suporte claro. Um suporte claro aqui, não posso considerar esse suporte intermediário. Então, para mim, um suporte bem extremo, e a gente já está no 24 no gráfico diário, mas um suporte bem extremo seria a faixa de 1,42. Está bem longe, mas ainda assim essa seria uma faixa que eu ficaria confortável. Ah, Luan, mas esse não é um ponto interessante? É um ponto interessante. Quer comprar? Você pode escalar ordens. Tá? Já que o gráfico diário está em sobrevenda extrema, pode ser que a gente veja o ativo se sustentar. Se o Bitcoin de fato começar a ter uma aceleração, pode ser que a gente tenha uma recuperação em V? Pode. Tá? Seria uma recuperação em V bem importante? Sim, isso pode acabar acontecendo. A gente não tem nenhuma certeza de nada, mas aqui, depois de um movimento como esse, a gente acaba ficando com um risco versus retorno até bem interessante, tá? Então, de 20% versus 170%. Então, acaba sendo um risco-retorno até interessante, plausível para quem quer correr o risco. Certo? Mais ativos, vamos olhar. D5, Flux, Pau, já analisei, TAIS, CGPT. Vamos ver esse cara aqui que está caindo nada menos do que nos últimos 7 dias, 30%. É tudo promoção, é incrível. CGPT, USDT. Vamos lá, vamos ver. Bybit, pode ser. Vamos ver, semanal. Não gosto deste tipo de gráfico. Por quê? Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui é resistência óbvia. Aqui, ó. Foi resistência. Ah, caiu bastante. Foi bastante. Ah, bastante. Não passa disso aqui. Então a gente tem aqui, ó. Eu vou usar aqui, não vou nem usar esse ponto. A gente foi lá, voltou tudo, tá em área de 618 de Fibonacci. Começa a ficar interessante, tá? Para quem quer ter uma exposição em CGPT. Não me agrada muito, tá? Esse é um ponto que não me agrada muito, não. Mas quem quiser se expor é entre 0,17 e 0,14. Maravilha? Deixa eu ver aqui só o FDV, tá beleza. 0x0, IQ, AGI, ABT, Kudo, Saga. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Sabe o que eu quero puxar para você? Agentes de IA. Muita gente me pediu agentes de IA. Então vamos em AI16Z, perdeu 50%, XBT 44%. Só porrada aqui, ó. Griffin. Vamos analisar esses três aí que eu sei que muita gente gosta desses caras. AI16Z, USDT. Eu aumentei um pouquinho a minha exposição nesse cara, tá? Exposição leve, aumentei levemente a minha exposição. Você vê que ele está rompendo o canal de baixa para baixo. Péssimo sinal. Vamos só dar uma olhada no negócio. Se a gente tem justamente isso ou não. Olha, seguinte. Este é um rompimento que não agrada ninguém. Tá? Não agrada ninguém. Inclusive a gente tem aqui um suporte resistência importante. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Essa é a faixa de suporte importante se ele de fato confirmar esse rompimento aqui. O que a gente tem que ver até o final do dia? Presta atenção. É isso aqui, ó, uma recuperação. Se ele não tiver essa recuperação, pode ser que a gente veja o ativo buscando esta faixa inferior, que é uma faixa de suporte, e aí sim tendo uma valorização posterior, se o mercado tiver essa sustentação. Caso contrário, a gente tem essa busca aqui, que é uma faixa de 0,34. A gente tem também que o gráfico diário já está chegando muito perto da sobrevenda nestas faixas. Então, este poderia ser um suporte extremamente importante. Vamos acompanhar para ver como o dia fecha e como o mercado reage. Ah, eu estou de olho neste ativo. Mesma coisa, DCA conforme cai,
considerando que a gente pode ter, assim, um pullback, já que a gente está numa faixa muito extrema e você tem um risco versus retorno que acaba sendo bem extremo. Ativo que já caiu, tá, ó, desde começo de janeiro, está falando de 84%. É uma queda bem extrema. O que mais que a gente tem? A XBT, o SDT, vamos ver aqui, calma aí. Vamos puxar daqui. A XBT, olha só, a gente está perdendo o suporte, está chegando numa área também extrema. O RSI diário está aqui embaixo, a gente tem um suporte nesta faixa. Então, este pode ser o suporte se a gente confirmar perdas deste ponto atual. Vou colocar aqui um alerta 0,21. Eu comprei a XBT a 0,18, tá? Então a gente está vendo um movimento extremamente agressivo com correção de exatos 67% do seu topo. Inteligência artificial, principalmente agentes de IA, sofrendo neste momento. O que a gente está vendo é que o mercado pode buscar essa área caso a gente não veja uma recuperação nesta faixa de preço. Aqui, se ela não tiver essa recuperação, a gente pode sim buscar inicialmente este ponto 0,29, posteriormente 0,20. O que mais que nós temos? Griffin. Esse está tomando uma surra gigantesca. Griffin. O SDT. Vamos ver. Tá no suporte. A gente falou, se eu não me engano foi ontem, sei lá, antes de ontem, que se ele perdesse, ele iria buscar o suporte. E ele está no suporte. Não tenho o que falar. Mergulhou igual um foguete, saiu lá de cima para um ponto ultra baixo. A gente está falando de uma perda, esse provavelmente é o ativo que mais caiu. Não, a I16Z caiu até mais, 76%. Em um curtíssimo espaço de tempo, 2 semanas, isso é de chamar bastante a atenção. Vale a pena você ficar de olho. O risco versus retorno aqui acaba sendo interessante. O que você tem que avaliar é: estou disposto a correr esse risco? Ah, Luan, eu não estou disposto. Você pode aguardar para todos esses caras um topo fundo ascendente, tá? No gráfico diário. Ah, não, eu tenho caixa, eu estou tranquilo, eu quero acumular porque eu confio no projeto, entendo essas quedas oportunas, blá, 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 blá. O que eu faço? Aí você pode fazer o seu bom e velho DCA, comprando conforme o ativo vai escalando venda, considerando um cenário macro de reversão. Certo? Maravilha! O mundo inteiro está sofrendo aqui com estes movimentos. O Bitcoin tem que sustentar faixas específicas e a gente tem que ficar de olho na dominância. Eu estou de olho, sim, de forma macro, e eu vou avaliar mais compras se elas se mostrarem interessantes. Por quê? Na minha humilde opinião, o macro segue totalmente bullish. E esses movimentos de final de semana, eles são muito manipulados. E não adianta a gente chorar, não adianta a gente reclamar. Quem é investidor entende este cenário. Só sofre, sendo extremamente sincero, só sofre com esse tipo de cenário quem está com uma visão de curto prazo. E eu já cansei de falar, curto prazo não enriquece ninguém. Se você é trader, você provavelmente está sofrendo. Se você é investidor e está mantendo uma exposição, caixa, está entendendo o cenário que nós estamos, você está aproveitando. Tem o pessoal que está simplesmente de olho em mais quedas. E aí você pode fazer as suas operações de short, vender tudo o mercado, considerando que o mercado simplesmente acabou. Não é a minha visão, mas eu respeito a sua. Fique esperto, vamos olhar para o fechamento da semana, né? do dia e da semana, hoje às 21 horas, horário de Brasília, e eu trarei atualizações lá no nosso grupo geral. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.